Boa noite a quem está nos assistindo nesta terça-feira. Estamos voltando com o nosso programa Mar Aberto, sempre trazendo uma novidade, mas um tema atual, para que possamos informar a todos sobre aquilo que o programa está ou foi preparado para isso. E hoje nós temos o prazer de ter conosco uma autoridade no assunto de Porto, que é o Maria Castilho, está aqui do nosso lado, gentilmente aceitou o nosso convite. E vamos conversar sobre Porto, sim, mas mais especificamente sobre o terminal da Portonave, o terminal portuário de navegantes da Portonave, que o Castilho é superintendente. Castilho, boa noite, as suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui e falar um pouquinho dessa atividade que temos aí no dia a dia, e uma atividade que está muito intensa e sempre foi muito intensa em toda a nossa região. E um case aí da Portonave também, que mudou um pouco esse cenário e vem contribuir aí para todo esse complexo. Então, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, espero poder contribuir. Muito bem. Portonave. Esse nome Portonave já juntou Porto com cidade de navegantes, é isso? E quando nasceu, quando começou a Portonave? A Portonave é um terminal portuário privado, né, chamado TUP. Com a Lei 8.630, o governo possibilitou a implantação de terminais privados, fora da chamada poligonal do porto organizado, ou seja, fora de área pública e com o risco assumido pelo investidor. Foi desta maneira que se viabilizou o projeto da Portonave. Um grupo de empreendedores, de empresários, viram aí uma oportunidade, começaram a fazer essa estrutura. E nós estamos falando isso exatamente há 20 anos atrás, né? Em 2001, quando a Portonave teve a sua autorização. Ou seja, o documento, na época ainda Ministério dos Transportes, hoje existe uma agência reguladora, que é a ANTAC, mas na época a concessão era do Ministério dos Transportes, né? Hoje, dentro do Ministério da Infraestrutura, uma Secretaria Nacional de Portos. Mas, à época, essa concessão, em 2001, em setembro, no começo de 2001, nós tivemos essa concessão e a partir daí começamos a estruturar o negócio, né? Como se desenvolver esse negócio, trabalhamos um plano de negócio e todas as condições que envolvem aí os estudos de viabilidade, a dificuldade que se poder financiar um empreendimento deste porte, né, o chamado Greenfield, ou seja, um terminal que começava absolutamente do zero, não tinha nenhuma estrutura, né, a estrutura tinha que se construir toda a estrutura, adquirir áreas, enfim, e todo esse risco para a iniciativa privada. Então, conciliar isso, compor isso, equilibrar isso para ir para o mercado buscar uma financiabilidade não é um assunto tão simples, considerando que se tem a necessidade de toda a estrutura de estudos de viabilidade, técnicos, econômicos, ambiental, que é sempre, né, muito criterioso, então todo esse processo. Mas, de forma resumida, então de 2001 até 2005 nós estruturamos esse projeto. Buscamos a viabilidade, buscamos a financiabilidade, quer dizer, a atividade portuária, os portos, os terminais, nascem o que a gente chama alavancados, ou seja, é capital intensivo, né? O capital intensivo de largada, e nós conseguimos viabilizar ao longo desses anos para começar a obra em 2005. Então, ficamos de 2001 a 2005 nesse trabalho todo de se estudar esse negócio e ver onde nós equilibrávamos, né? Qual era o tamanho do negócio que nós tínhamos na mão. À época, trouxemos aí um armador para fazer a composição societária, que também nos ajudou a viabilizar. E, à época, nós tivemos um financiamento da GE Capital, que foi o primeiro investimento em infraestrutura no país. Financiamento estrangeiro. Ou seja, nós tomamos em dólar, tá? Então, tínhamos um risco cambial envolvido também, mas era o que viabilizava. E estruturamos com isso, era um risco assumido para a época, né? Depois renegociamos isso, trouxemos para uma debênture estruturada aqui no país e isso ficou mais confortável, vamos dizer assim, né? Em 2005 nós iniciamos obra, foi uma obra muito rápida, né? E terminamos ao final de 2007. Então a nossa história operacional é 18 meses, para ser bem preciso. A nossa história operacional começou a partir do final
de 2007. Então, foi uma estrutura, e se começar um projeto Greenfield, significa ajustar todos os procedimentos, né? E começar, e era uma novidade, né? Os terminais privados, nós fomos o primeiro terminal privado de containers no país. Então, você falou em TUP. O que é TUP, na verdade? O TUP é um terminal de uso privado na nomenclatura já da Lei 8.630, depois com a 12.815, que é a atual Lei dos Portos, né? A 8.630 foi chamada a Lei de Modernização dos Portos, nessa época, né? Porque ela trouxe algumas inovações. Os TUPs foi a grande inovação, né? Que permitiu, por uma autorização, anteriormente todos os portos eram, como são os portos públicos, né? Patrimônio da União, a União tem esse ativo, e ela permitiu, por um processo de autorização, que investidores privados tomassem esse risco, desenvolvessem os seus planos de negócio e implantassem. Então, um terminal de uso privado, hoje temos vários, né, no país, funcionando desta forma. Houve uma abertura muito grande, se tirou uma barreira de entrada, ou se reduziu a barreira de entrada, né? A barreira de entrada que era por um processo de concessão ou de arrendamento, pode ser também por um processo, um contrato de adesão que autorizava. Obviamente que esse tem um percurso mais longo, porque precisa se fazer uma estrutura diferente da concessão, em que o ativo já gera caixa desde o seu início, já tem um processo operacional desde o seu início. Então, nós estruturamos o primeiro TUP de containers na cidade de Navegantes. O TUP obrigatoriamente fica fora do porto organizado. Não tem ingerência da autoridade portuária de porto organizado. Mas ainda tem, submete-se a alguma atracação, alguma coisa que administra isso, quem tem a gestão disso é a autoridade portuária. Perfeito. Por definição, os TUPs precisam estar fora da poligonal de porto organizado, ou seja, não pode estar dentro de um patrimônio da União, ele precisa estar fora disso. Né? A poligonal é delimitação. É a área que delimita o porto público. Quem está nos ouvindo sabe o que é poligonal. É uma linha que delimita o porto público. Então, essa linha que delimita o porto público, os terminais privados, chamados TUPs, precisam estar fora dela e ter a sua gestão, a sua estrutura diferente. No nosso caso, ele é um pouco curioso, até porque nós temos um porto público exatamente em frente a um terminal privado, né, com o mesmo canal de navegação, e por isso se convencionou chamar do complexo portuário do rio Itajaí-Açu. Né? Que inclui os tubos amontantes. Que inclui também os tubos amontantes, que são estruturas menores, não operam navios de grande porte, tem uma outra conotação, outro nicho, né? Mas o principal porto-nave está exatamente em frente ao porto de Itajaí e o mesmo canal. Né? O canal é também porto organizado. O canal de acesso, né, ao rio de Itajaí, a responsabilidade é da autoridade portuária. Então, nós temos uma autoridade portuária que coordena todo este processo de entrada, saída, preferência, momento, programação, tudo isso é papel da autoridade portuária. Então, ela tem esta gestão de todo o canal e é responsável pela dragagem, sinalização, monitoramento de todo o canal. Isso é responsável da autoridade portuária, e todos os navios que acessam pagam pela utilização dessa infraestrutura. A chamada tabela A, né? A chamada tabela 1. Tabela 1, perdão. Chamada tabela 1. A chamada tabela 1 é paga por todos os navios que atracam na margem direita ou na margem esquerda, e isso é receita da autoridade portuária. Essa poligonal, ela vai então até o cais da portonave, ou ela é um pouco antes? Ela fica rente ao cais da portonave, então todo o canal é dentro de porto organizado, e ela inclui os moles, né? Tanto o mole de Itajaí quanto os moles de Navegantes. Então toda essa estrutura, todo este ativo é gerido pela autoridade portuária, incluindo a zona de praticagem, a área de fundeio. Desculpa. A área de fundeio, todo esse processo é monitorado e controlado pela autoridade portuária. E no nosso caso aqui de Itajaí, por delegação. A autoridade portuária aqui é municipal. Da União ao município. Né? O município, a União, delegou para o município, um processo de delegação também de longo prazo. A gestão disso. Então, o município tem o dever, a incumbência
de gerir este ativo, né, um ativo da União. E nós temos aqui em Santa Catarina modelos diferentes, né? Em Bituba é estadual, São Francisco e Bituba são para o Estado, né? Hoje é a SC Parcerias, que é a empresa SC Par, que é a empresa do governo do Estado, faz a gestão desses dois portos. E no nosso caso, acho que foi o primeiro no país, inclusive, também uma experiência muito bem sucedida, a delegação para a prefeitura, que definiu uma superintendência, então tem uma autarquia que é responsável pela gestão da atividade portuária. Perfeito. E hoje a estrutura da Portonave, como administrativa, tem uma diretoria, um conselho, gerências? Isso, nós temos uma diretoria, hoje eu e o René Duarte somos os responsáveis pelo terminal, e nós nos reportamos a um conselho de administração. Atualmente nós temos um único controlador, temos só uma empresa que detém 100% da Portonave, que é a TIL, com sede em Genebra, e eles têm expertise, o braço da MSC de terminais portuários, eles têm mais de 30 terminais portuários de contêineres no mundo todo, e tem este ativo da Portonave que eles adquiriram, eles tinham 50%, adquiriram a sua totalidade aí há 3 anos atrás. A TIL é um braço da MSC, uma empresa que cuida dos terminais do grupo. Ela é específica para os terminais do grupo, né? A MSC tem a sua área de shipping, a sua área de armador, né? A área de cruzeiros, e tem uma área que cuida especificamente dos terminais, em que ela tem lá uma parceria também com investidores, mas a TIL é responsável pelos terminais no mundo todo. E quantos terminais tem a TIL? Eles têm mais de 30 terminais hoje, no seu número, mas são coisa de 35 terminais no mundo todo. Isso. O Brasil é só aqui? No Brasil são 3. Né? 100% Portonave, eles têm 100%, e eles têm uma sociedade com a Maersk, com a IPM, né? em Santos, o BTP, Brasil Terminais Portuários, que é o maior movimentador de contêineres do país hoje. Lá é 50-50. Lá é 50-50, TIL e a IPMT. Eles têm lá, é o maior terminal de contêineres do país hoje em Santos, e eles têm também um acordo operacional com a Multirio no Rio de Janeiro. Tem um acordo operacional com a Multirio. E funcionários da Portonave hoje, administrativos e operacionais? Hoje nós temos 1.000 profissionais trabalhando conosco, 1.000 profissionais, 1.000 empregos diretos, 1.000 trabalhadores diretos conosco. Nós optamos por não utilizar a mão de obra do trabalhador portuário, portanto temos todos os nossos trabalhadores vinculados ao terminal. Isso era uma opção da Portonave, não optar por isso? Essa era uma opção, uma definição de gerencial, né? Como nós estamos fora do porto organizado, não temos um órgão gestor de mão de obra, como os TUPs podem ter esta gestão. Nós, naquele momento, optamos por trabalhar com todos vinculados. Nós entendemos que conseguiríamos construir uma equipe absolutamente dedicada aí ao nosso processo, com um processo de treinamento mais constante, com vislumbrando aí uma carreira também para os nossos trabalhadores. E aí, incluindo a parte operacional também. Toda a parte. Nós temos uma câmara frigorífica também incluída nesse número. A Sport. Tá? Então, temos hoje 1.000 trabalhadores diretos e temos algumas atividades como manutenção, limpeza, vigilância. São atividades que estão terceirizadas, né? Não estão no nosso core business. E, então, hoje no terminal fixo, algo perto de 1.300 trabalhadores. Né? Nós temos uma regularidade de operação, então isso justifica também. Temos 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Tá? Eventualmente nós paramos ali 12 horas do dia 24, tá? Das 19 horas até amanhã do dia 25, fazemos isso também no dia 31, são 2 datas ali bem específicas, mas fora isso, nós operamos 24 horas todos os dias. Mesmo que eventualmente não tenha navio atracado. Mesmo que eventualmente não tenha navios. Obviamente não teríamos essa operação de berço, mas é o momento que nós fazemos o que a gente chama lá do housekeeping, dessa manutenção da casa, dos ajustes internos, e a gente continua expedindo, né? Continuamos expedindo e recebendo cargas, planejando esse pátio para quando tivermos a operação de navios. Mas nós temos recebido
hoje com alguma variação, mas perto de 60 navios por mês. Então é muito constante, né? É raro você ter média de 2 por dia. Então, sempre... 2 por dia, você tem sempre esse momento de atracar, desatracar, tem o processo de ajustes, mas nós temos aí sempre acima de 50 navios por mês. Então é um volume bastante grande, bastante intenso, né? Essa movimentação. Então o terminal não para. Full time. Full time. E você falou da Sport. A Sport é uma empresa do grupo, da TIAL, não, também? Não? A Sport ela é 100% Portonave. 100% Portonave. 100% Portonave. Nós temos uma gestão nela um pouquinho diferente. A parte de gestão de RH, a diretoria, também. Isso fica na nossa gestão. Toda a ICE na nossa gestão. Nós otimizamos esse processo de gestão da Sport como uma forma de otimizar custos. Então, temos o que são atividades de apoio, as atividades comuns, como recursos humanos, financeiro, manutenção, todo esse processo, ele atende a todos, né? Ela está dentro da mesma autorização, então ela é esse processo. Ela somente está fora da chamada área alfandegada, tá? Que é ela está fora da área alfandegada, porém integrada completamente ao terminal. Mas é armazenamento de carga. Armazenamento de carga reefer, né? Nós podemos também atender o próprio mercado interno, que não precisaria do alfandegamento, né? O alfandegamento aí é a área sob jurisdição da Receita Federal, então ela está fora desse processo, né? Os controles são um pouco diferentes, isso dá uma agilidade no processo quando precisa atender mercado interno, mas é uma câmara totalmente automatizada. Então, totalmente, ela só tem atuação de pessoas na sua antecâmara, ou seja, para receber e para expedir essas cargas, e de resto ela é toda com transelevadores. Então ela por comandos de computador, nós armazenamos, controlamos e expedimos essa carga. O interior dessa câmara é algo em torno de menos 28 graus, então isso também não expõe ao trabalhador a essas condições mais severas. E nós temos como Santa Catarina, um grande produtor e exportador de frango, né? Temos muito frango, temos um pouco de suíno, eventualmente trabalhamos também com importação de batatas e eventualmente algum bovino, mas isso não é muito aqui na nossa região. Não é o core business, mas carne suína e de frango. Suíno e frango são preponderantes, tá? Pela característica da nossa região. Um dos nossos grandes produtos de exportação se trata de carne de frango congelada, né? Cortes, o frango inteiro, e também o suíno. Então somos grandes produtores, grandes exportadores, e nós conseguimos atender isso, né? Nós temos lá, essa câmara é uma câmara para 16 mil posições pallets, então posições pallets em torno de 16 mil toneladas, nem sempre é absolutamente padrão, mas em torno de 16 mil toneladas de capacidade estática. Então é uma câmara bastante eficiente também, uma produção bastante eficiente. Que aliás a nossa Itajaí tem uma capacidade de armazenamento de cargas de natureza congelada, o reefer, né? Uma capacidade fantástica, que eu acho que até não existe isso. Não sei se tem no mundo uma capacidade de 160 mil toneladas hoje, estática. Se você rodar isso 15 dias, 2% por mês, para 300 mil toneladas ao mês. Então, é uma capacidade extremamente alta. Por isso que é uma logística fantástica que tem aqui a nossa região. E um grande diferencial, né? Porque é uma carga, nós competimos muito com o Paraná de exportar, e nós temos uma infraestrutura fantástica. Isso dá um apoio a todo o processo logístico, reduz custo, ganha eficiência e oferece oportunidade para esse tipo de carga, né? Uma Interlândia fantástica, muito grande. Muito grande. Muito grande, exatamente. Nós atraímos carga do Centro-Oeste, né, pela estrutura que temos aqui na região, para movimentar, e essa logística ela precisa ter este equilíbrio, né? Precisa ter uma retroárea que atenda, precisa ter instalação próxima aos portos, precisa fluir, isso precisa andar, né? Essa carga parada, ou movimentada de forma indevida, é um custo que o cliente lá fora não vai querer pagar.
e que é qualidade naturalmente. Qualidade e preço. E a infraestrutura da Porto Alegre? O tamanho do cais, da atracação, os guindastes, os STS, a movimentação de container, e destaque, enfim. Qual é a estrutura que tem a Porto Alegre hoje, em termos de área e de equipamento? Nós temos hoje 900 metros de berço, né, onde os navios atracam, e nós temos 6 chamados STS, chamados ship to shore, ou seja, os guindastes que fazem essa movimentação de carga. Ship to shore, shore to ship. Exatamente, faz os dois sentidos, né? Navio para o pátio para o navio. Essa é a ideia. Nós temos 6 equipamentos, 6 equipamentos desses. Mas qual é o alcance dele a bordo do navio hoje, de boca, né? Nós temos hoje capacidade de 23 rows, ou seja, 23, isso. Conseguimos operar, então, os navios que estão aqui tranquilamente. Temos alta produtividade. São 18, nós temos 18 os chamados RTGs, que são os chamados transtainers, né? Na linguagem mais popular, que são os equipamentos que ficam no pátio. São 18. Todos eletrificados, também fomos o primeiro terminal do país a eletrificar os seus RTGs, ou seja, nós mudamos a nossa matriz de energia para uma energia limpa. Então, hoje eliminamos o combustível e reduzimos a emissão de CO2 eletrificando todos os nossos equipamentos. Então, temos a retaguarda trabalhando os equipamentos todos eletrificados. E hoje nós temos 40, os chamados terminal extractors, ou seja, os caminhões que são específicos para a operação dentro do porto. Dentro do terminal, nós operamos com os nossos próprios caminhões que são dimensionados para esta operação. E esse pacote todo, e aí as redes stacker, os equipamentos complementares, né, para as atividades específicas, temos 2 scanners também para checagem dessa carga para garantia de agilidade. Por que isso é importante? 400 mil metros quadrados de área, basicamente. Isso é muito importante que esse conjunto funcione. E nós fechamos o ano passado com 116 movimentos por hora navio. Este é o principal indicador, né, na atividade operacional. E nós temos tido aí nos últimos anos a melhor produtividade do país. E uma das melhores produtividades a nível mundial dentro do nosso grupo, que é onde a gente compara. Quantos movimentos por hora? 116 movimentos por hora. Então é fantástico, né? Acima de 100 movimentos por hora é o padrão internacional. E isso precisa acontecer para que os equipamentos precisam estar dimensionados, que a gente chama lá dos ternos, né, na linguagem portuária, ou seja, essas equipes, né, linguagem de beira de cais aí que a gente está familiarizado, essas equipes precisam funcionar. Então o caminhão precisa chegar no equipamento no momento certo que o equipamento vai fazer a movimentação deste container de um navio ou para um navio. Na pilha, quando ele chegar, ele também precisa chegar no movimento certo. Então esse planejamento precisa ser muito bem ajustado, né? Cada equipamento desses de cais, os chamados portainers, são equipamentos que podem movimentar até 50 movimentos por hora, ou seja, então ele tem aí perto de 1 minuto entre uma carga e uma descarga. É muito dinâmico. Na média, claro, porque esse ajuste não ocorre perfeitamente, mas nós temos feito 38 movimentos por hora equipamento. É muito bom, né? E um outro conceito dentro dessa estrutura é você poder atender a fila de caminhões. Sim. Nós temos aqui, não temos ferrovia, né, na região, então toda essa nossa carga ela chega por caminhões. Nós temos recebido agora acima de 2.000 caminhões por dia. Chegamos a receber 2.500 caminhões dia aí nos dias de pico. E temos conseguido operar esses caminhões entre o que a gente chama do portão para dentro e até o portão, gate in, gate out, aí na nossa linguagem, em 23 minutos. Então, com um processo de planejamento, com um processo de agendamento, nós conseguimos ser muito eficientes nesse processo. Então, é muito rápida essa movimentação e é importante que todo esse conjunto se fale. 2.000 caminhões por dia significa que você tem quantos portões, quantos gates de entrada e saída? Nós temos 10 gates de entrada e saída, eles são reversíveis, a gente pode ajustar, e mais um para carga especial. Nós temos 10 gates. Cada um deles com balança.
todos eles com balança, com o chamado OCR, que é o reconhecimento dos caracteres, todos eles com balança, todos eles com OCR, e nós temos também, pelo procedimento da alfândega local, que passar pelo scanner todas as cargas de exportação para alguns continentes. Para alguns continentes. E todos os vazios também que saem do terminal precisam ser escaneados. Por isso nós definimos 2 scanners, tá? Para que nós não tenhamos gargalo nesse processo, porque imagina parar esta fila por alguns minutos é um transtorno enorme, né? Então essa infraestrutura precisa acompanhar. Para ter uma ideia, hoje um portainer algo em torno de 10 milhões de dólares. Né? 10 milhões de dólares custa um portainer. Para ter uma referência chamada o STS. Então, estamos falando de 55 milhões de reais cada um daquele equipamento. Cada equipamento em torno de 55 milhões de reais. Hoje nós temos 6. 330 milhões de reais. Os terminais hoje portuários, como a gente disse, eles nascem alavancados, eles precisam desse investimento. Então, um terminal como o da Portonave hoje, trazendo para valores atualizados, algo em torno de 1,5 bi de investimento. Perto de 1,5 bi de investimento. Então, são projetos que exigem, de fato, bastante capital, né? E por isso você precisa ter essa estabilidade regulatória, esse olhar de longo prazo para poder fazer com que isso viabilize. Perfeito. Nós, só para explicar um pouquinho, falou de row. Row significa dizer que quantos contêineres botam um no lado do outro, ao tamanho do navio, ou seja, não se fala... A fila de contêineres, largura, isso. Mas é boca. Navio tem uma nomenclatura. Se você falar em largura do navio para aqui, é marinheiro para aqui no meio do carro, às vezes está louco. É boca, o navio tem boca. E comprimento e boca. Muito bem, nós voltamos a continuar falando sobre essa questão de movimentação, estrutura, enfim. Mas nós vamos agora para o intervalo comercial. Muito rapidamente, você toma lá a sua água, que nós voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta no nosso programa, falando com Osmar Castilho, superintendente da Portonave. Falamos até agora sobre estrutura, pessoal, enfim. Agora vamos falar um pouco, Castilho, sobre a movimentação em unidades, ou TUs. TUs, só para deixar claro também que é uma palavra... É uma sigla em inglês, que é TEU, é 20 Equivalent Units, ou seja, é uma unidade equivalente a 20 pés. Então, você fala um container de 20 pés ou um container de 40 pés. Um de 20 pés é 6 metros aproximadamente, o tamanho, e o de 40 pés, o dobro disso, 12 metros aproximadamente. Quantas dessas caixinhas de aço que movimentamos nos últimos anos na Portonave, que você tenha isso hoje já fechado, o ano passado? Nós fechamos o ano passado, nós movimentamos 893 mil. 893 mil TUs. Tá. Isso perto de 500 mil boxes, né, aproximadamente, 498 mil boxes. Isso 18% acima do ano anterior. Então nós tivemos um crescimento. Em relação a 2019, 18%. Com relação a 18%. Num ano de pandemia, num ano que nós tivemos um ajuste desse mercado, desse trade, né, dessa rotação dos navios. Foi um ano bastante desafiador para se ajustar à forma de se manter produtividade, mas preservar a segurança de toda a equipe. E nós tivemos a capacidade de atrair um número maior até de navios que não atracariam aqui normalmente, né? Nós fizemos no ano passado 47, o chamado extra call, ou seja, aquela chamada que não é regular, aquela linha que não vem regularmente aqui,
e que precisou operar conosco, nós estávamos prontos e estruturados para atendê-los. Então, o extra call é uma escala não programada. É uma escala não programada, é uma escala de uma linha não regular, né? Ou eventualmente até de uma linha regular que coloca um navio a mais, ou algum navio que não faria essa escala aqui e faz, né? Porque esse mercado ele não ficou tão redondo no ano passado, né? Porque nós vimos esse mercado se fechando, né? Primeiro na Ásia, né? China mais especificamente, depois vimos uma crise maior nos Estados Unidos, Europa. Isso desequilibrou um pouco esta rotação normal, né? Normalmente nós temos as chamadas linhas regulares e elas têm normalmente escalas semanais, e no ano passado isso teve um pouquinho de distorção, e quando tem isso, né, isso não funciona tão ajustado por qualquer motivo, né, de fechamento ou de atraso, você também tem o chamado reposicionamento de contêineres, que é o reposicionamento de contêineres vazios. Né? Você precisa disponibilizar, o contêiner é uma embalagem, então você precisa disponibilizar o contêiner vazio para o importador ou para o exportador, e nem sempre os destinos e as origens são as mesmas, e portanto tem uma mudança, né? Hoje nós importamos mais da China, exportamos mais para os Estados Unidos, então esse desbalanceamento faz com que precise reposicionar. Então isso mudou um pouquinho, o próprio chamado transbordo, né, que não é aquela carga que vai direto, que ela precisa ter um tombo a mais para ajustar o caminho seguinte. Então foi bastante desafiador no sentido de planejamento, de alinhamento da operação, para que nós pudéssemos ter segurança, tivéssemos ter produtividade e pudéssemos aproveitar esta oportunidade que surgiu no meio de uma pandemia. Então crescer 18% foi fantástico. E o próprio complexo, né, o ano passado, o complexo portuário movimentou 1,4 milhão, acima de 1,4 milhão. Pela primeira vez na história, né, recorde, 1,4 milhão, considerada a movimentação de Portonave e Itajaí, ou seja, de todo o complexo. 1,4 milhão é um número muito expressivo. Isso nos mantém na segunda posição no país, no ranking dos movimentadores de contêineres. Eu tenho uma tese, Castilho, já falei aqui, o doutor Fábio esteve aqui, eu digo o seguinte, Porto de Santos, ninguém vai passar o Porto de Santos, vai lá para 8, 9, daqui a pouco fica 10 milhões de TIOs movimentados lá, não tem porto na América do Sul que vai alcançar essa cifra, né, de movimentação. Logo, não há como competir com ele. Então, para ele é isolado e ponto final. Então eu digo o seguinte, Itajaí, o complexo portuário Itajaí, é o primeiro em movimentação, considerando ou tirando de fora esse ranking, o seu Porto de Santos nesse ranking. Nós somos o primeiro, nós que eu digo, o complexo portuário do Itajaí é o primeiro em movimentação, que 1.420.000 TIUs, é respeitável essa movimentação. Respeitável pela estrutura que nós temos, né? Respeitável. Isso é possível justamente por essa estrutura de beira de cais, a estrutura e toda essa retroárea que tem esse processo. Então, e quando nós falamos de container, nós falamos de carga de alto valor agregado, né? Carga esse é que outro... tem uma indústria produzindo, ou tem uma indústria recebendo matéria-prima ou produtos intermediários, mas ela não significa, por isso que a gente não trabalha as nossas estatísticas em peso, porque não faz sentido para o container ter estatística em peso. Até como referencial se usa, se divulga, mas a grande visão é valor agregado do que está se importando ou exportando. Significa que toda uma cadeia logística e de apoio está em função disso e que remunera uma série de atividades complementares. Você falou dessa movimentação, essa movimentação de container, ela vem de navio. Para vir de navio tem que ser o armador que ofereça essa linha de navegação. Quantas linhas de navegação hoje, quantos serviços são servidos ao exportador, ao importador, na portonave hoje? Pode contar, posso ficar tranquilo que eu tenho aqui, posso importar dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, enfim. Quantos hoje tem dessa linha de navegação? Quantos serviços? Pode ficar tranquilo que você vai ter opção e várias opções para levar a sua carga ou para trazer a sua carga. Nós temos hoje 9 linhas de navegação com operação regular, né? No ano passado trouxemos o chamado Brasex, que é uma linha do Golfo, que foi a novidade do ano, né? Veio complementar a isso.
nós estamos conectados a todos os continentes, diretamente ou por linha de transbordo, mas temos linha para onde você imaginar, nós conseguimos receber ou entregar a sua carga. Então, temos os armadores conectados, os grandes armadores, todos os grandes armadores operam aqui conosco. Os armadores, né, são os donos dos navios, aí os chamados shipping liners. Os grandes armadores e as principais linhas de navegação que operam na costa brasileira estão aqui conosco, então nós temos operação para todos os continentes, ligando direto ou por transbordo, mas temos opção. Incluído o Mercosul também. Incluído o Mercosul. Costa oeste da América do Sul, Costa Chile. oeste da América do Sul, nós temos como chegar com essa carga lá. E aí, Estados Unidos, Golfo do México, Ásia, África, enfim, Mediterrâneo, estamos conectados. Isso inclui cabotagem também aqui no Brasil? Hoje, na Portonave especificamente, nós não temos nenhuma linha de cabotagem. Não temos nenhuma linha de cabotagem. E há previsão para isso? Nós estamos sempre buscando alternativas, né? A cabotagem, que é essa navegação na costa, né? Ela não tem a navegação de longo curso, não tem essa navegação internacional, ela está muito vinculada ao processo de longo curso. Então, às vezes, ela trabalha também como apoio aí às linhas de longo curso, fazendo essa navegação interna e isso conectando no longo curso. Atualmente, nós não temos nenhuma linha de cabotagem aqui, já tivemos. É um pouco restrito, hoje temos 3 operadores. 3 linhas só, né? 3 operadores de cabotagem no país, né? São somente 3, e aí por uma questão estratégica, eles hoje não operam conosco, mas nós estamos sempre buscando essa oportunidade, acho que isso virá. E tem uma discussão importante que é a BR do Mar. A BR do Mar, eu ia falar isso agora, que BR do Mar. Porque hoje a cabotagem, de uma certa forma, aí dá um pouco de reserva de mercado. No Brasil, existem algumas restrições para que você possa operar uma linha de cabotagem, mas, ironicamente, as 3 linhas que nós temos aqui são de armadores estrangeiros, né? Que é a Mercosul, Aliança e a Login, que é nacional. E a Login, né? que é nacional. Mas isso, a BR Marítima, certamente vai abrir um pouco mais esse mercado, mais possibilidade de oferta também, porque eu penso que hoje, acima de 1.000 quilômetros, tem que ser o navio, né? Até 900, 1.000 quilômetros, o caminhão possa fazer essa pernada. Isso é basicamente essa viabilidade. Acima disso, tem que já ser navio. O Brasil tem hoje uma BR de fato marítima. Nós temos aí 8.500 quilômetros de costa, e temos feito isso de caminhão. Então, talvez agilize isso. O caminhão, obviamente, que tem um papel muito importante, né? E o caminhão não é preterido pela linha de navegação. Jamais será. Nós somos um país com vocação rodoviária, então temos essa conexão. E para se chegar aos portos e para pegar essa carga no destino, o caminhão vai sempre ser importante de fazer essa conexão. Então, ele tem um papel muito importante, o número que nós falamos aí de caminhões prestando esse serviço. Então, o que se vai tentar fazer é deixar a cabotagem, reduzir talvez aí um pouco essa barreira de entrada, porque hoje tem a limitação da bandeira nacional e tem algumas outras coisas de aflitamento, é um pouco complexo isso, mas tem oportunidade, né? Tem oportunidade para reduzir custo, né? O chamado custo Brasil, eventualmente. Com certeza. Melhorando essa eficiência. Isso é importante porque os 3 modais principalmente, que é o rodoviário, o ferroviário e o marítimo, eles podem estar muito interligados. O aéreo a gente fala um pouquinho fora dessa curva aí, mas esses 3 modais, que é o rodoviário, o marítimo e o ferroviário, eles interligam e sempre o caminhão vai estar presente nisso, porque o trem passa por uma linha férrea definida e para os terminais precisa ter um terminal alimentador. Isso é exatamente o caminhão que vai trazer da produção para esse terminal alimentador. O trem também nem sempre chega no porto, nem sempre consegue. Chega em terminais que obrigatoriamente o caminhão também vai ter que alimentar. Então jamais vai se prescindir do modal rodoviário. Às vezes é um pouco de certo receio que tem o motorista, mas a pernada mais curta, você tem mais chance de seu caminhão ser conservado, ter um frete um pouco mais líquido, enfim. Então essas são questões que no Brasil precisam ainda se desenvolver, a questão cultural e tudo mais. A nossa infraestrutura precisa, né? Nós falamos de ferrovia há muito tempo, não conseguimos também ter essa viabilidade.
e a ferrovia também é muito importante. Na nossa região não temos ferrovia, Não Santa tem, mas Catarina ainda tem muito pouco. Alguns projetos também é um investimento bastante elevado. Eu recebi semana passada um vídeo, já desde 2019, já está começando a rodar, a Brado Logística, né, transportando um contêiner chamado Double Stack, que no Brasil é coisa recente, 2019, tem 1 ano, 2 anos no máximo. E Estados Unidos e Europa, aquilo já existe há muitos anos. Os Estados Unidos tem uma rede muitos anos. Então, o frete barateia, a aceleração do processo é outro, enfim. Que o Brasil precisa também acostumar a ter essa cultura toda, sem abandonar qualquer um deles, seja o caminhão, seja o trem, seja o navio. Tem que ser a logística mais eficiente, né? Reduzir custo, porque nós não competimos mais internamente. Nós competimos com o mundo. Certo? Né? Nós competimos com o mundo. Então, nós precisamos ser eficientes na nossa logística, reduzir custo, e isso reflete na nossa competitividade. Então, vamos conseguir vender mais o nosso produto ou trazer e deixar a nossa indústria competitiva se tivermos o nosso modal, um modal eficiente que reduza custo. Além disso, nós temos uma frota de caminhão um pouco já bastante, uma idade um pouco mais avançada. Isso tem que ser renovado, essa frota. Sim. E isso só vai acontecer naturalmente se houver essa movimentação de pernada mais curta, também para ser melhor remunerado o seu caminhoneiro ou a empresa de transporte, enfim. Muito bem, Castilho, vamos lá. Falando em navio, em movimentação, em linhas modais, há projetos de investimentos para esse ano, o ano que vem, os próximos 5, 6 anos, 10, enfim? O que a Portonave está pensando em termos de crescimento, seja em área física ou eventualmente em linha cais de atracação, enfim, isso. Qual é a programação da Portonave nesse sentido? Hoje nós temos a infraestrutura definida, conseguimos operar com uma taxa de ocupação não tão elevada, que nos garante esse nível de produtividade e eficiência que nós falamos. Eu acho que o nosso grande desafio agora vai ser viabilizar os navios de até 400 metros. Nós vamos chegar nisso lá. Então, eu acho que nós, como terminal, vamos olhar muito para esse horizonte de quando esses navios poderão vir, para que nós tenhamos o terminal adequado para recebê-los. É uma estrutura diferente. Hoje nós podemos receber de navios de até 350 metros e nós esperamos no futuro receber navios de até 400 metros de comprimento, que são gigantes. Com isso, nós adequaríamos o terminal para ter maior área, para ter berço com capacidade para isso. Mas nesse ano nós não temos previsto ainda, estamos estudando com relação principalmente à estrutura de berço para o futuro, mas ainda não temos nenhuma data definida para este ano. Talvez a gente tenha aí novidades mais ao final. Muito bem, então você falou em navio de 400 metros, um navio de 400 metros, de fato é um navio aí de 22, 23 mil TEUs de capacidade nominal. E isso precisa de uma bacia. Nós temos hoje uma segunda bacia chamada Bacia 2, que é a bacia de evolução, que foi tão esperada e finalmente chegou. E já tivemos hoje mais, eu acho que próximo a casa, de 350 manobras nessa bacia, aproximadamente. Sim. Eu acho que já está esse número, podemos até afirmar isso com certeza. Então foi importante que essa bacia tivesse sido construída, mas temos agora a segunda fase. Como é que a Portonave, também junto com a IPM, que outra hora a IPM certamente vai ser também chamada aqui para falar especificamente sobre a empresa da IPM, mas o que a Portonave está vendo sobre isso, quais são os movimentos que estão sendo preparados a nível governamental para a segunda fase da Bacia 2, da Bacia da Evolução? Esse é um assunto que você acompanhou aí conosco, aí, todos esses debates há muito tempo. Né? Nós fizemos todo um estudo de viabilidade para isso, os terminais, nós, a APM, fizemos todo o processo e coordenamos isso com a autoridade portuária e governo do Estado. E essa obra deveria ter era uma única obra. Nós teríamos uma bacia já levando para o 366, que depois poderia chegar ao 400. Mas por questões de orçamento, de viabilidade, se fez a primeira fase, que era para receber os navios de até 336 metros.
mas com a melhoria de técnica isso possibilitou os navios de 350 metros. E nós recebemos no ano passado um navio de 350 metros, que foi o maior navio de contêineres que já operou na costa brasileira. Então esse Foi o Paris... O Evergreen. Da Evergreen, isso. O Paris. E nós tivemos, portanto, hoje nós temos regularmente os navios que têm vindo, os navios de 330 metros, e a bacia foi um outro fator muito importante para que nós tivéssemos essa movimentação no ano passado. E só no ano passado nós operamos dos navios maiores que não entrariam aqui, nós tivemos 62 manobras, 62 atracações. Ou seja, se não tivéssemos bacia, esses navios não entrariam, não teriam vindo e nós teríamos perdido esta carga, né? Então isso foi um fator fundamental. E já chegamos aí perto de 350 movimentações em aí um pouquinho mais de um ano que essa bacia está disponível. Então, ótimo, né? Não chegou na condição ideal do que esperávamos, mas possibilitou que nós nos mantivéssemos competitivos, nos mantivéssemos nesse mercado que os navios têm com a tendência de crescimento. O que se projeta hoje, no entanto, são os navios de 400 metros, que são os navios perto aí de 23 mil TEUs, como você colocou. Isso nós não temos capacidade de receber. A primeira geração, a geração que já está entrando aí, Santos teve a notícia... 366, a notícia hoje Santos, a Marinha autorizou. A Marinha autorizou os navios de 366. Então, esses navios já são realidade, já estão aí, né? É óbvio que com essa autorização de Santos, esse processo começa a se ajustar, todos os portos têm que estar ajustados, ou boa parte, porque senão não viabiliza entrar em um único porto, enfim, mas é uma competitividade muito grande. E o mercado que nós atuamos é um mercado extremamente competitivo. Santa Catarina são 5 terminais capazes de operar container. Então, a costa de Santa Catarina é talvez a costa mais bem servida de infraestrutura. Esses 5 que você falou, Imbituba, Ipiebe, a Portonave, São Chico e Itapuá. São Francisco e Itapuá. Então, nós temos 5 terminais hoje capazes de operar, competindo entre si, e nós não competimos em Santa Catarina. Tem o Paraná competindo, estamos competindo com o Rio Grande, com Santos, tem carga do Centro-Oeste que vem para cá. Então, essa Interlândia, ela é uma Interlândia, né, essa área de influência, ela é bastante grande, uma competição enorme, e isso é bom. Isso é bom para o mercado, isso é bom para o país, mas a expectativa é que a gente consiga chegar aos navios de 400 metros e navios que vão exigir uma profundidade perto de 17, né, vão calar aí perto disso. Então, nós temos uma infraestrutura para fazer. A infraestrutura é responsabilidade do governo federal. Certo. Tá? Então, esse investimento a gente precisa viabilizar junto ao governo federal. A primeira fase foi, nós participamos, o IPM participou, no final tivemos que fazer um novo aporte para concluir, e com todas essas lutas, e nada nesse mercado a gente consegue sem essa luta intensa, mas foi um fato muito positivo, foi um fato inédito. Eu acho que Itajaí, a nossa região tem essa característica. Fez história porque tem alguns mitos, né, na navegação, às vezes, né, o navio não foi feito para andar de ré, né? E nós temos hoje aqui uma navegação, a praticagem aqui é muito eficiente, tem uma técnica muito aplicada. Mais de 1 milha ré, né? E navega, tem feito a manobra lá no chamado Saco da Fazenda, ali tem feito as manobras e tem navegado a ré, ou na entrada ou na saída. Tudo muito tranquilo, tudo muito tranquilo, sem problema, dentro de toda a técnica, de toda a segurança. Isso tem ajudado muito. E ajudou muito, não só pelos navios maiores, mas também tirou uma limitação que nós tínhamos internamente, que era de ter, quando os berços ocupados, nós reduzimos a capacidade da bacia de evolução. Então, hoje, manobra lá fora, não temos esse impacto desta maneira, assim como também viabilidade de sair à noite dos navios de 300. Então, esses processos têm um ganho muito expressivo. Então, nós estamos aí, conversa, o Dr. Fábio, que já esteve aqui, superintendente do Porto Itajaí, está muito ligado nisso, o Marcelo Salles também era muito ligado, né, o superintendente anterior, um time bastante determinado em fazer isso, porque, de fato, nós temos uma necessidade premente de concluir essas obras. Isso é interessante porque eu estou há muitos anos aqui, né,
em Itajaí, trabalhando nessa área portuária. Os caras se chamam de estagiário, mas não é brincadeira só. Não, está estagiando ainda. Não cheguei a avançar para júnior. Depois vai chegar lá. Mas era talvez lá há 10 anos, talvez nem tanto esse horizonte, que se falava um navio de 300 metros entrar e sair à noite em Itajaí. Isso era impossível, se falava. Hoje é a realidade. E nós vamos já para daqui a pouco, 13h30 à noite, já está se trabalhando nisso, está se viabilizando ou estudando essa viabilidade, segundo a praticada de 6 equipes, mas temos que algumas condicionantes para ser feitas, e depende de nós, só nós que eu digo é o porto, é a comunidade, enfim, para que isso seja viabilizado. Mas, Castilho, tudo isso tem uma relação da portonave, movimentação com os anuentes, né? Os órgãos anuentes, que sejam MAPA, Receita, Anvisa e a própria autoridade portuária. Essa relação é muito pacífica, ela é muito amistosa, né? Que um precisa do outro, enfim. Como é que está desenvolve? Essa é uma relação muito boa. Nós temos, e esses órgãos eventualmente têm suas restrições de orçamento, de pessoas, né? Mas hoje nós temos um processo de integração de sistemas muito eficiente, né? Muito eficiente. Então, o Canal Verde hoje tem meio-dia para liberar. É muito rápido esse processo dos órgãos intervenientes. Aqui nós estamos falando do Ministério da Agricultura, Anvisa e Receita Federal. E os órgãos também, como o Sesportos, né, que é responsável pela segurança, Polícia Federal, Marinha, pela segurança da navegação e essa coordenação de autoridade portuária. Então, isso acontece muito bem, está fluindo. Nós não temos, eventualmente temos algumas coisas pontuais, travou um pouquinho, porque teve lá uma dificuldade com algum órgão, mas, de maneira geral, isso funciona muito bem. Tem um profissionalismo muito grande nesse processo. E uma coisa que é muito interessante aqui é que os órgãos são muito abertos a ouvir, a entender os problemas, conhecem muito bem. Nós temos reuniões aqui periódicas, você que conhece bem, participa, em que os assuntos são trazidos, são justificados, os órgãos intervenientes instruem, mostram qual é o caminho, aceitam também sugestões, e isso é muito presente. Isso é fruto de nós podermos ter números que nós temos atingido aqui. Sem essa eficiência, não conseguiríamos fazer. Então, essa relação é muito boa, esse olhar é um olhar amplo, e eu acho que com isso nós estamos muito satisfeitos com esse desempenho, com essa relação. Ótimo, e nós precisamos agora também, já estamos trabalhando nisso, você também participou, de que estamos com uma certa carência de servidores no MAPA, no Ministério da Agricultura. Sim. E precisa de uma ação, isso já está sendo trabalhado, desenvolvido, foi conversado com o secretário executivo do Ministério da Agricultura em Brasília, porque hoje, principalmente na área que se chama de área vegetal, né, que há a interferência direta dos servidores, os auditores fiscais agropecuários, e isso hoje nós temos uma certa carência em função da aposentadoria, dessa pandemia também que deixou muita gente em casa, e às vezes esse serviço ele exige presença física, né? Isso levou dificuldade. Mas também o Itajaí tem, o Complexo Portuário de Itajaí, ele tem no seu DNA um fato interessante, que é resolver os problemas domésticos com todos numa mesa. Sentam, resolvem, discutem. Não é a síndrome do meu caso, mas é de todos os casos, caso para todos, e também convergem para ações conjuntas. E essa agora é mais uma, com o Ministério da Agricultura, certamente vamos resolver também. Eu acho que sim, já tivemos impasses, né, como esses, impasses no sentido de vencer algum gargalo, alguma restrição. E alguns números que impressionam, quando nós começamos a operar aqui em 2007, os navios que entravam aqui eram navios de 265 metros. Hoje nós estamos operando navios de 350 metros. Então teve um crescimento fantástico. Que quase 100 metros aí do tamanho da navio. Isso na navegação é enorme. E nós tínhamos perto de 680 mil teus ano, estamos fazendo 1.400.000 teus. Então, este crescimento
toda essa Foi estrutura vertiginoso. acompanhou, veio muito rápido, então esse crescimento, nós estamos operando aí, completamos 13 anos de operação, vamos para 14 anos de operação, e o Complexo Portuário Itajaí Navegantes mais do que dobrou neste período. Então são números que impressionam, são números, e isso é consistente, isso não é pico, né? Nós temos, e esse ano nós vamos fazer um ano melhor ainda. Então, essa pergunta agora é essa, você disse que cresceu 19% do 2020 em relação a 2019, e 2021 para 2020, a perspectiva de crescimento? Perspectiva muito boa, nós tivemos um janeiro fantástico, nós tivemos, comparado no mesmo período, nós fizemos um janeiro com 33% de crescimento quando comparamos com janeiro do ano anterior, e considerando que tivemos fechamento de barra, ou seja, tivemos aquele período de chuva, ficamos com barra fechada praticamente 5 dias, esses navios que não operaram lá escorregaram para o mês de fevereiro, então nós também estamos tendo uma movimentação em fevereiro que vai ser uma das melhores aí do nosso período operacional. Isso nos projeta um crescimento, então nós estamos acompanhando, claro que acompanhamos com todo cuidado este mercado, porque ainda temos uma pandemia que pode influenciar, temos esses ajustes que vão acontecer naturalmente aí ao longo do ano, mas eu acho que a economia real está se restabelecendo, a resiliência da indústria catarinense, tanto no sentido de produtos para exportação, quanto da compra de matéria-primas para o seu processo produtivo, a infraestrutura que nós temos aqui, isso tem nos ajudado muito nesse momento. Então, a infraestrutura é absolutamente essencial, e infraestrutura com expertise, né? Porque nós temos toda uma categoria de profissionais, né, ou várias categorias de profissionais que se complementam. Nós temos aqui times de despachantes, de agentes, de trades, de trabalhadores portuários, enfim. Agentes de carga. Nós temos a linguagem local aqui, ela é muito vinculada à atividade portuária, porque a atividade portuária faz de Itajaí o segundo maior PIB do estado, ajuda muito nisso, fez com que Navegantes tivesse um crescimento no seu PIB impressionante nos últimos anos, talvez uma das cidades que mais cresceu no estado de Santa Catarina, né? Puxado por isso, que potencializou a vinda de outras empresas. Então, Navegantes hoje também é uma economia muito forte. Fantástico. Para encerrarmos o Castilho, eu não gosto muito de falar nisso, todo dia na televisão se fala, mas não dá para deixar desse assunto ser ventilado em função do que não parou, né? Do pessoal que sabe que a beira do cais é contato direto, enfim. A Covid teve alguma interferência, teve algum funcionário da Portonave que teve problemas? Como é que a Covid foi enfrentada pela Portonave rapidamente? Nós adotamos de imediato, nós já vimos acompanhando quando isso começou a surgir na China, nós já começamos a estudar e ver quais eram os impactos e já estávamos, de certa forma, com um plano de contingência. Definimos um comitê de crise, começamos a analisar isso e nós tomamos algumas medidas muito rápidas, que foi adequar o nosso processo de trabalho remoto, o home office, dando todas as condições para que as pessoas tivessem boa qualidade de ergonomia, de comunicação. Então, diminuímos a presença de pessoas no terminal e com isso, deixamos no terminal o essencial para a operação. Reduzimos o número de pessoas, restringimos viagens, reduzimos o número de reuniões presenciais. De visitas. Criamos um processo de limpeza e desinfecção do terminal com ozônio, muito importante. Instalamos câmaras térmicas no acesso dos terminais, então ela já mede a temperatura do profissional na entrada ou de quem estiver acessando o terminal, e também, eventualmente, com máscaras de uso indevido, né, ou não absolutamente dentro dos padrões. Afastamos eventualmente pessoas de grupo de risco também, mandamos, essas pessoas também ficaram em casa, conseguimos ter essa adequação. Tivemos casos como
Infelizmente, toda a população está tendo, é impossível não ter, mas nada que tivesse interferência na operação. Preservamos, né? A saúde era o nosso principal objetivo, mas também entendíamos e estamos dentro de uma atividade que foi considerada essencial. Então, nós não poderíamos parar e conseguimos manter. Estamos hoje com um índice de contaminação baixíssimo, muito baixo dentro desse conceito. Felizmente, não tivemos nenhum caso de maior gravidade e conseguimos dar um apoio para todo o nosso time, inclusive o apoio do lado psicológico, que também é afetado, e nós temos um time fantástico, né? Nós temos um time que dá esse resultado, que entendeu esse desafio, que é muito simples trabalhar com o time que nós temos lá, porque é um time que tem uma capacidade, um comprometimento, uma capacidade, uma iniciativa muito proativo, traz as soluções. Eu me sinto assim, muito tranquilo, né? Nós, como diretores do terminal, nos sentimos muito tranquilos por ter essa base aí, um grupo de gerentes, supervisores, enfim, todo o nosso time muito comprometido, nos ajudou muito e nós estamos conseguindo passar por essa crise com bons resultados e principalmente preservando a saúde de todo o nosso time. Que bom, conseguiram reunir o essencial, manter a economia, mas também não desprezando aqui a questão da segurança, da saúde de todo mundo. Muito bem, nós conversamos com o Castilho. Agora, suas considerações, você tem meio minuto para suas considerações finais. Olha, nós falamos bastante, o tempo passou rápido, é um assunto que nós gostamos muito, então eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade e a gentileza. É uma conversa para nós sempre muito agradável. Obrigado aí também pela tua parceria, você tem sido muito importante em todo esse processo, apesar de você ainda ser um estagiário, mas já tem um grande histórico aí no segmento. É um prazer sempre ter a oportunidade de discutir esses assuntos com você. Muito obrigado aí a todos que tiveram a paciência de nos acompanhar. Muito obrigado também, Castilho, e nós aqui estamos encerrando o nosso programa de hoje, essa aula fantástica aqui de movimentação, de investimento, de produtividade, enfim, de manutenção da saúde também, como ele bem colocou. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade nossa, que será, se Deus quiser, na terça-feira, com um outro assunto de relevância também, que nós traremos para você, nosso telespectador. Uma boa noite e uma boa semana a todos.